A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Bom, hoje é o nosso segundo áudio sobre o segredo de vencer. E você já sabe, quem me acompanhou ontem já sabe qual que é o segredo de vencer. E se você não está fazendo conforme esse segredo, não vai vencer. Amém? 1 Samuel 15, 22, vamos lá, Velho Testamento, 1 Samuel capítulo 15, 22, diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Somente essa parte eu quero ler, né? Deu para entender aqui que o prazer de Deus é que obedeça, não é que fique fazendo sacrifícios. Se tiver algum católico me ouvindo, que eu sei que tem bastante, Deus não tem prazer com as romarias. Deus também não tem prazer com um crente que fica batendo no peito, subi monte, desci monte, fiz isso, aquele outro. Não, Deus não tem prazer com esses tipos de sacrifícios. Mas Deus tem o maior prazer com quem obedece a sua palavra. Então, o mais importante para nós é isso. Você já viu os políticos? Eles vêm com carinha de anjinho, cuidam, brincam, falam, se divertem, ajudam, compram o voto de pessoas de várias maneiras e acabam depois desobedecendo o que foi proposto a eles. Porque eles são eleitos para cumprir uma coisa. Chegando lá, eles não cumprem. Passa-se um tempo, eles saem. Passa-se um tempo, eles voltam. E o povo volta de novo neles. Então, peraí, irmãos. Certas coisas não é erro deles mais. Porque eles achou que é fácil fazer isso. Pessoas estão com as mentes cauterizadas. Então você tem que parar com isso. De apoiar quem anda na desobediência. Chega. De apoiar quem está na desobediência. É assim que funciona. E é assim que tem que ser. Acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que falam ou deixam de falar em todos os lugares, nas redes sociais. Por quê? Porque isso, irmãos, acabam traindo desobediências. Eu tenho uma ordem, uma regra, eu tenho que obedecê-la. E Deus preza muito por isso. Eu mostrei ontem para vocês que Deus corrige com vara. É vara de conserto. Então tem que tomar cuidado para Deus não te pegar aí nas curvas da vida, com a vara de conserto. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o verso 29. Que diz assim: Porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Tá entendendo? É óbvio que você tem que entender isso. Porque Jesus mesmo disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas a obediência total, completa, convicta é a Deus. Sedes obedientes ao Senhor e Ele vos abençoará. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele não tinha nada, ele não desobedeceu nada, ele não fez nada que não podia. Armaram contra ele. Mas ele desobedeceu o rei lá porque não podia orar. Volta lá e lê de novo. Foram os outros homens que planejaram ele fazer um decreto para que Daniel fosse pego naquilo, porque Daniel já orava. Então eles criaram um decreto contra o que ele já fazia, porque não era proibido. Agora, esse versículo que nós estamos lendo aqui, que Pedro está dizendo que importa obedecer mais a Deus do que aos homens, aconteceu na Babilônia também, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo, lá na fornalha. E o que eles disseram ao rei? Senhor rei, ainda que o nosso Deus não nos salve, não nos livre desse fogo, dessa fornalha,
7 vezes mais aquecida? Não negaremos. Quer dizer que mesmo em risco de morte, eles iam ser lançados dentro de uma fornalha de fogo. Sabe aquele fogo que você queima com um palito de fósforo ou isqueiro, já dói a mão? Não dói? Imagina uma fornalha 7 vezes mais aquecida, que só dos soldados chegarem perto morreram. Então, eles iam ser lançados lá dentro se não parassem de essa ideia de Deus, se não negassem o Senhor. Então, eles não temeram a morte. Eles não obedeceram ao homem, obedeceram a Deus. Colocaram no seu coração de obedecer a quem? A Deus. E quando foram lançados lá dentro, quem estava lá dentro com eles? O quarto homem. Quem é? O nosso Jesus. Que é um fogo consumidor. O fogo não consome ele. Ele é um fogo consumidor. Entendeu aqui? Então, a obediência principal é obedecer a Deus. Primeiramente a Deus. Talvez você pode estar se perguntando, mas pastor, tem hora que não dá. Não, aí você está pulando fora do compromisso do Senhor. E aí, se você obedece a uma coisa e desobedece a Deus, a sua desobediência será cobrada. Deus não tem o culpado por inocente. Grave isso. Abra sua Bíblia em Êxodo 19:5. Velho Testamento. Lá no comecinho da Bíblia. Depois do livro de Gênesis, você encontra Êxodo. Ah, pastor, que brincadeira é essa? A gente sabe. Sim, você sabe. Muita gente não conhece. Desculpa, pastor. Tem que ser assim, meus irmãos. Nós temos que ajudar aqueles que não sabem, tá entendendo? Por isso que eu costumo dar uma dica, tentar explicar, para que todos aprendam, né? Não é questão que eu sou bravo, não. Eu sou até brincalhão demais, mas é que a gente tem que ensinar as pessoas também a receberem isso, né? Vamos lá? Êxodo, capítulo 19. E Êxodo fica depois do livro de Gênesis. Êxodo 19, verso 5. 19, verso 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, quem está falando é Deus, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular ou peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, entre todos os povos que desobedecem a Deus e fica fora, se você ouvir a voz dele e guardar os mandamentos dele, a lei e as regras que o próprio Senhor nos concede, você fica sendo dele. Sendo dele, nenhum mal te toca, nada te acontece, porque todas as promessas de proteção que estão dentro da Bíblia Sagrada vai acontecer com você. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pronto! Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Contra você não há encantamento. Então, se você ouvir, guardar e seguir a palavra dele, nenhum mal te sucederá. Tá vendo? Nenhum mal lhe toca. Porque aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Amém até aí? Vamos lá? Próximo. Consciência de estar bem. Você tem que ter essa consciência de você estar bem. 1 João. Agora é lá no finalzinho da Bíblia. Nossa, pastor, você viaja, hein? Não. É os versículos que o Senhor me dá. 1 João capítulo 3, verso 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vamos lá, de novo a história do pai e o filho. Filho, o pai está te dando uma ordem hoje para você não sair para a rua. Você não vai brincar com ninguém, porque eu tenho algo para ver ali e eu já volto, tá bom? Umas horas depois, o pai volta. Quando o pai volta, o filho se encontra lá quietinho. Ele não saiu. Aquilo alegra o coração do pai. O pai fica contente, porque o filho obedeceu. Aí ele vai para outro canto. Filho, o pai quer que você faça aquilo para mim. Quando eu voltar, eu quero ver que você já fez. Quando o pai voltar, o filho já fez. O pai fica alegre, porque ele tem um filho obediente. De novo ele fala: filho, eu quero que você ajude tal pessoa e faça aquilo, tá? Quando eu voltar, eu quero ver se você fez. Quando ele volta, o filho fez.
Aí ele chega, vai trabalhar. No serviço, um outro pai começa a dizer: eu não sei mais o que eu faço com a minha família, minha mulher, meus filhos não me obedecem, tem que todo dia tomar uma surra, não aguento mais. Aquele pai que tem um filho obediente, ele se regozija e alegra seu coração, porque ele tem um filho bom. E aí, quando o filho vê alguém andando de bicicleta na rua, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Quando meu pai chegar, eu vou pedir uma bicicleta. Papai, me dá uma bicicleta. E aí o pai, sem pestanejar, sem falar nada, ele vai lá e compra a bicicleta para ele, porque ele merece ganhar. Aí conclui esse versículo que está dizendo, de 1 João, capítulo 3, verso 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Se eu honrar meu pai, quando eu pedir alguma coisa para ele, eu tenho confiança que ele vai me dar, porque eu não estou devendo ele em nada. Então, Deus é a mesma coisa. Como eu posso fazer uma oração e pedir alguma coisa para Deus, sendo que eu estou em falha com Deus? Verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Você percebeu que 1 João capítulo 3, verso 21 e 22, não condiz com Tiago capítulo 4? Porque Tiago capítulo 4 está falando de pessoas que buscam para o seu bel prazer, pessoas que querem para os seus deleites, não querem fazer a obra para Deus, mas querem fazer para si próprio. Agora, aqui não, aqui são pessoas que agradam e obedecem a Deus. É isso que eu estou querendo dizer, e é isso que acontece. Ou você obedece a Deus, segue a vontade de Deus, e recebe dele quando você pedir alguma coisa, ou desobedece e quando precisar não tem nada. Porque todos nós podemos ter um dia mau, e nesse dia mau todo mundo lembra de Deus, todo mundo quer pedir alguma coisa para Deus. Por isso, temos que tomar muito cuidado para não pecar contra ele. Amém?